A partir do aterrorizante jacaré preto até a feroz lontra do rio, o rio Amazonas é lar de seres monstruosos que parecem ter saído diretamente dos seus pesadelos. Acompanhe-nos neste vídeo enquanto o levamos em uma cativante jornada pelos 15 monstros mais mortíferos do rio Amazonas. Número 15. Lontra gigante do rio. Imagine um monstro tão feroz que até os maiores predadores selvagens tremem em sua presença. Conheça a lontra gigante, a maior lontra do mundo e uma das bestas mais mortais do rio Amazonas. Com mais de 1,8 metros de comprimento, a lontra gigante é uma caçadora habilidosa e um predador de topo. Muito poucos adversários têm coragem suficiente para sequer olhar nos seus olhos avermelhados. Lendas dizem que ela pode crescer até um impressionante comprimento de 2,4 metros, embora não haja registros que confirmem tal feito. Além de sua agressão pessoal brutal, essas criaturas encontram sua força em números. Por natureza, as lontras gigantes são altamente sociáveis e extremamente territoriais, frequentemente vivendo em grupos familiares de até 20 indivíduos. Não se deixe enganar pela aparência fofa, essas bestas estão no topo da cadeia alimentar, com uma força de mordida de 615 libras. As lontras gigantes atacam presas que vão desde grandes peixes até serpentes, crustáceos e outras criaturas fluviais. Às vezes, caçam sozinhas, outras vezes, atacam em grupos, matando e mutilando qualquer presa infeliz que cruze seu caminho, inclusive humanos. Embora haja poucos relatos de ataques de lontras gigantes a humanos, o poder dessas bestas é capaz de causar danos inimagináveis a pessoas desprevenidas no lugar errado e na hora errada. Como predador de topo, a lontra gigante não possui predadores naturais conhecidos, exceto por ocasionais ataques de jacarés. Em um mundo repleto de algumas das criaturas mais ferozes conhecidas pela ciência, a lontra gigante se destaca como um espetáculo de brutalidade e um símbolo da diversidade que compõe o rio Amazonas. Número 14. Jacaré preto. O jacaré preto é como um jacaré em esteroides, dominando a floresta amazônica com punho de ferro. Esta criatura monstruosa pode crescer até 5,2 metros de comprimento e pesar até 450 quilos. Esqueça a lontra gigante, estes são os verdadeiros predadores de topo, até mesmo grandes felinos como onças e pumas evitam qualquer território que o jacaré preto chama de lar. No entanto, em crédito às lontras gigantes, houve casos em que alguns jacarés pretos sucumbiram à ferocidade dessas bestas impiedosas. Além de seus tamanhos enormes, os jacarés pretos comandam uma presença ameaçadora devido à falta dos mesmos instintos de medo presentes em outros animais. Como os verdadeiros reis do rio Amazonas, os jacarés pretos enfrentam qualquer presa, não importa quão grande, e sua longa lista de presas é incomparável a qualquer outra besta do rio Amazonas. Mas eles são realmente perigosos para os humanos? Bem, de acordo com as estatísticas, sim. Nos últimos 20 anos, houve mais de 80 casos relatados de ataques de jacarés pretos na floresta amazônica, sendo a maioria fatal. Aqueles que escaparam o fizeram com ferimentos graves, perda de membros e uma história aterrorizante para contar pelo resto de suas vidas. No entanto, o jacaré preto não procura humanos quando está com fome. Em vez disso, prefere atacar uma grande refeição, que pode incluir um aperitivo de gado grande, um prato principal de lontras gigantes, alguns cavalos, macacos, pitons como sobremesa, javalis, veados, tatus e praticamente qualquer coisa infeliz o suficiente para cruzar seu caminho. Até os golfinhos do rio Amazonas não estão seguros de sua fúria e ferocidade. Mas se você achou que essa bravura era exclusiva dos jacarés pretos adultos, pense novamente. Jovens jacarés também foram conhecidos por fazerem picadinho de piranhas, alguns dos peixes mais temidos do rio. Entraremos nisso em breve. A maioria das presas que caem nas garras dos jacarés pretos nem as vê chegando. Essas bestas são caçadoras experientes e muitas vezes se escondem nas sombras da noite, se aproximando sorrateiramente de sua presa desprevenida antes de afundar os dentes no alvo. Seus olhos altamente especializados tornam fácil enxergar na escuridão, aprimorando sua experiência de caça. Além disso, há a mordida poderosa, forte o suficiente para quebrar a carapaça de uma tartaruga. Com tal reputação condenável, não é surpresa que os jacarés pretos sejam considerados o terror do rio Amazonas. Número 13. Sucuri verde. Do jacaré mais aterrorizante à maior cobra do mundo, esta lista continua ficando mais louca. Conheça a sucuri verde, outra fera aterrorizante do rio Amazonas. Com um peso médio de até 250 kg e um comprimento de 9 metros, a sucuri verde é a cobra mais longa, pesada e grande da Amazônia.
Ela mantém esse tamanho massivo se alimentando de uma ampla variedade de opções alimentares, incluindo porcos selvagens, veados, pássaros, tartarugas, capivaras e até mesmo o temível jacaré. É um mundo de comer ou ser comido aqui, e a sucuri verde não tem medo de engolir qualquer presa por inteiro. Elas são descritas com precisão como constritoras não venenosas, com uma técnica de alimentação fascinante e aterrorizante. Imagine isso, um inocente veado preso com uma sucuri verde firmemente enrolada ao redor de seu corpo. O som de ossos quebrando enche o ar enquanto essa presa infeliz sufoca e dá seu último suspiro. É um belo espetáculo de violência natural que exemplifica o equilíbrio perfeito de poder e fragilidade da natureza. Após espremer brutalmente a vida de sua presa, a sucuri verde a engole por inteiro, não importando o tamanho. Ela estende a mandíbula a comprimentos bizarros, engolindo o corpo inteiro da presa de uma só vez. Após uma refeição tão grande, a sucuri verde se retira para seu refúgio seguro enquanto o processo de digestão se inicia. Tipicamente, essas cobras podem passar semanas ou meses sem comida após uma refeição abundante. Ao longo de milhões de anos de evolução, a sucuri verde desenvolveu um nível assustador de versatilidade, tanto na água quanto em terra. Embora possam parecer bastante desajeitadas em terra, são ágeis e elegantes na água. Sua fisiologia corporal é perfeitamente projetada para se misturar ao habitat aquático. Seus olhos e aberturas nasais estão situados no topo de suas cabeças, permitindo que se deitem à espera de presas enquanto permanecem quase completamente submersas. Número 2. Centopeia gigante. Imagine uma centopeia capaz de caçar um morcego, se alimentar de ratos grandes e causar medo em animais 15 vezes maiores que ela. A próxima fera é algo saído de pesadelos quando se imagina os monstros do rio Amazonas. Você provavelmente pensará em criaturas gigantes como as sucuris verdes e jacarés pretos sobre os quais falamos anteriormente neste vídeo, mas em comparação a esses dois, a centopeia gigante é relativamente pequena. No entanto, em sua categoria, ela é a maior e a mais feroz, frequentemente reverenciada como a maior espécie de centopeia do mundo, com um comprimento médio de até 30 centímetros. Se o tamanho já não fosse perturbador o suficiente, esse rastejante assustador embala um veneno poderoso capaz de paralisar presas com apenas um golpe. Como aranhas e escorpiões, as centopeias adoram se esgueirar em cavernas, coincidentemente onde seus alvos favoritos, os morcegos, costumam chamar de lar. Como caçadoras perfeitamente treinadas, as centopeias gigantes rastejam pelas paredes e tetos das cavernas para atacar esses morcegos, às vezes sem luta. Mas a mais, esses monstros rastejantes levam suas habilidades de caça para o próximo nível, lançando-se contra os morcegos e pegando-os em pleno voo. Seu veneno infame é cuidadosamente escondido dentro de seu primeiro par de pernas no segmento craniano, que foram modificadas em ferramentas tipo pinça, conhecidas como forcípulas ou, mais precisamente, garras venenosas. Com essas ferramentas naturais de caça, as centopeias gigantes injetam suas vítimas com veneno antes de devorá-las. Na natureza, a centopeia gigante ostenta uma longa lista de presas, incluindo serpentes, morcegos e outros pequenos invertebrados. Mas e os humanos? Deveríamos ter medo desse gigante noturno? A resposta curta é sim. Embora uma mordida da centopeia gigante não represente risco de morte, a dor causada por tal encontro pode ser insuportável. Outros sintomas podem incluir inchaços, morte de tecido e algumas infecções consideradas clinicamente significativas em humanos. No entanto, a fatalidade só pode ocorrer quando a vítima desenvolve uma infecção secundária ou um caso grave de anafilaxia. Número 11. Piranha de barriga vermelha. Admitidamente, as piranhas não são os peixes mais amigáveis no oceano. Isso é especialmente verdadeiro para a espécie de barriga vermelha, que conquistou uma reputação como uma das criaturas mais ferozes do rio Amazonas. Com dentes afiados e uma fome insaciável, as piranhas não temem ninguém, e a simples visão delas provoca medo em muitos de seus vizinhos amazônicos. Elas vivem em números aterrorizantes, chegando a até 1000 em um cardume. A imagem popular de um enxame dessas criaturas carnívoras devorando uma presa em questão de segundos, criando um frenesi sangrento, popularizou sua reputação como monstros temíveis. No entanto, ao contrário do que se acredita, essa tendência de se reunir em grandes números vai além de uma estratégia de caça. Na verdade, as piranhas viajam em grupos como uma forma de autodefesa.
Mesmo sendo ferozes, essas criaturas podem ser suscetíveis a ataques de outros animais selvagens da Amazônia, especialmente quando são jovens. Caimãs, golfinhos de rio e tartarugas, entre outros peixes maiores, costumam atacar as piranhas jovens em busca de uma refeição fácil. Para se defender desses ataques, as piranhas nunca andam sozinhas, formando cardumes onde os mais vulneráveis ficam no centro, garantindo maiores chances de sobrevivência. Além disso, é interessante notar que as piranhas são onívoras, ao contrário da crença popular de que se alimentam apenas de carne. As piranhas de barriga vermelha realmente se alimentam de uma variedade de fontes alimentares, incluindo insetos, peixes, caracóis, vermes, sementes e diversas plantas. Elas só partem para mamíferos maiores e aves depois que estão mortos e jogados na água. Equipadas com órgãos sensoriais especiais capazes de detectar a presença de sangue na água, as piranhas enlouquecem ao perceberem o cheiro de sangue, iniciando um frenesi alimentar que parece saído de um pesadelo. Além disso, elas possuem uma força de mordida impressionante capaz de perfurar um anzol de pesca de prata. Embora seus dentes característicos sejam substituíveis e possam cair de tempos em tempos. Número 10. O gigantesco sanguessuga. O rio Amazonas também é lar da maior sanguessuga do mundo, que pode chegar a 1,5 pés de comprimento. Essas criaturas monstruosas possuem uma paleta não contínua e uma coloração manchada, com os adultos adquirindo um tom marrom acinzentado. A aterrorizante sanguessuga gigante da Amazônia é uma aberração da natureza, com 34 segmentos, cada um com seu próprio cérebro. Isso significa que cada sanguessuga gigante tem 34 cérebros, o que é bastante aterrorizante de se pensar. Sua ventosa poderosa está localizada na extremidade mais larga, enquanto a cabeça pode ser encontrada na ponta mais estreita. Os músculos da sanguessuga gigante se movem em ondas ondulantes enquanto se alimentam, provavelmente para ajudar a transportar o sangue absorvido para o sistema digestivo na cabeça. Tipicamente, a sanguessuga gigante possui 2 ou 3 fileiras de pequenos dentes com os quais suga o sangue de suas vítimas. No entanto, apesar de sua reputação condenável como vampiros da vida real no rio Amazonas, as sanguessugas também se alimentam de moluscos, insetos, larvas, ovos de peixe e outros vermes. Sua preferência, no entanto, é o sangue de outros animais aquáticos. Cerca de 25% das espécies de sanguessugas são predadoras. Ao longo de sua evolução, essas criaturas aprimoraram suas habilidades de emboscada e se alimentarão de qualquer presa adequada que nadar por perto. Assim que uma sanguessuga gigante detecta um objeto em movimento, ela nada em direção a ele, utilizando uma de suas ventosas para se fixar no hospedeiro, criando um orifício em forma de Y com o qual injeta um anticoagulante na incisão. Embora sejam relativamente pequenas em comparação com outros monstros desta lista, as sanguessugas gigantes representam uma grande ameaça para muitos animais aquáticos na Amazônia, especialmente no que diz respeito à alimentação. Número 9. O paiara. Com presas gigantes, olhos aterrorizantes e uma reputação condenável, o paiara é algo saído de pesadelos. Existem muitas criaturas obscuras e assustadoras que vivem abaixo do rio Amazonas. Algumas delas são criaturas feias, mas inofensivas, que não merecem a publicidade negativa que recebem. E depois ao paiara, que é extremamente feio e merece sua reputação aterrorizante. Famoso como um dos peixes mais loucos da América do Sul, o famoso peixe vampiro é uma fera por si só, com apelidos como peixe tigre-dente de sabre e lobo d'água. Não é surpresa que todos tenham medo do paiara. Esse peixe literalmente come piranhas no café da manhã. Além dos afiados e pontiagudos dentes que revestem suas gengivas, os paiaras possuem 2 presas alongadas de 6 polegadas que se elevam de sua mandíbula inferior, enquanto em sua mandíbula superior existem 2 buracos apropriados onde essas presas são adequadamente alojadas. Além de sua aparência aterrorizante, os paiaras também são construídos para a força e velocidade. Suas nadadeiras caudais em forma de leque ajudam-nos a nadar através de correntes turbulentas e corredeiras, enquanto seus rostos ossudos escondem grandes guelras. Os peixes vampiros podem ser bastante grandes, medindo entre 2 a 3 pés, e seu peso pode chegar a impressionantes 35 libras, em alguns casos até 40. Falando sobre agressão, esses caçadores ferozes estão sempre à espreita de sua próxima refeição. Mas a parte mais incrível é que os paiaras também são conhecidos por afugentar peixes de médio e grande porte que não pretendem comer, para que a água fique clara o suficiente para os peixes que desejam consumir.
No entanto, eles são muito territoriais por natureza, odeiam serem cercados e ameaçarão, cobrarão, lutarão e até matarão qualquer espécie que encontrarem em seu território. Os paiaras também não têm predadores conhecidos na natureza, o que não deve ser surpresa devido à sua natureza feroz. Seu cardápio inclui outros peixes, incluindo as temidas piranhas, que costumam fugir ao avistar um bando atacante de paiaras. Portanto, é seguro dizer que sua terrível reputação não é infundada. Número 8. Arapaima. Esse enorme peixe aerodinâmico é conhecido como arapaima. Ele possui uma cabeça larga e óssea, boca voltada para cima e uma barbatana dorsal que se estende ao longo de suas costas em direção à cauda. Quando os rios transbordam, os peixes podem se dispersar na floresta amazônica circundante, onde a maioria das outras espécies morre. No entanto, o arapaima continua a viver graças à sua capacidade única de respirar ar. Suas guelras são tão pequenas que ele capta ar usando uma bexiga natatória modificada, que se abre na boca do peixe, funcionando como um pulmão. Surpreendentemente, o arapaima pode sobreviver até 24 horas fora da água, uma proeza rara para qualquer espécie de peixe. Crescendo até 10 pés e alcançando até 440 libras, o arapaima é possivelmente o maior peixe de água doce do mundo. A boca do arapaima está cheia de dentes ósseos afiados, com dentes extras no céu da boca. Isso permite que eles dilacerem brutalmente suas presas em pedaços antes de devorá-las. Os arapaimas também demonstram uma tática de pesca peculiar para maximizar sua captura. Eles utilizam uma estratégia de alimentação por sucção, abrindo suas grandes bocas para criar um vácuo e puxar qualquer objeto alimentar nas proximidades. Capturar um arapaima é uma conquista imensa para qualquer pescador. Infelizmente, ao longo dos anos, eles foram vítimas da pesca excessiva, mas, à medida que sua população diminui, esforços de conservação estão sendo implementados para garantir a sobrevivência dessa espécie notável. Número 7. Enguia elétrica. Conheça os valentões do rio Amazonas, as enguias elétricas. Quando a escuridão desce sobre a paisagem, essas temíveis criaturas emergem em grande número para atacar suas presas com até 800 volts de eletricidade, o suficiente para matar um humano adulto. Com um comprimento típico de até 8 pés e um peso de até 45 libras, essas criaturas são máquinas de caça perfeitas. As enguias elétricas são animais noturnos que vivem na parte escura e lamacenta do rio Amazonas, pois têm uma visão terrível. Elas emitem um sinal elétrico fraco que funciona como um radar para ajudar na navegação em direção a parceiros e comida. Uma vez que uma presa é localizada, as enguias elétricas emitem um choque muito mais forte, atordoando a presa. A parte surpreendente é que as enguias elétricas não são, na verdade, enguias. Em vez disso, estão mais relacionadas com carpas e bagres. O choque de uma enguia elétrica já foi conhecido por derrubar um cavalo. Mesmo após 8 horas de sua morte, as enguias elétricas continuam descarregando volts de energia perigosa ao longo de suas caudas. Pescadores locais na Amazônia contam histórias de pegar esses monstros em suas redes, mas até o momento em que puxam, todos os outros peixes na rede já teriam sido mortos pelo choque da enguia. Ao contrário da maioria dos peixes elétricos, a enguia elétrica da Amazônia possui 3 órgãos separados para produzir uma carga. Os órgãos principais funcionam como os principais produtores de voltagem, protegendo a enguia durante reflexos de susto e ajudando a atordoar a presa. O órgão sax, por outro lado, produz pulsos de baixa voltagem que auxiliam na eletrocomunicação e navegação. Esses órgãos elétricos são compostos por células semelhantes a músculos conhecidas como eletrócitos, alinhadas como células em uma bateria. Até 200.000 dessas células podem ser alinhadas em série com o órgão, e quando descarregadas simultaneamente, a voltagem resultante pode ser mortal. Número 6. Cascavel sul-americana. Entre as muitas monstruosidades que chamam o rio Amazonas de lar, a cascavel sul-americana é uma das mais aterrorizantes. Famosa como uma das serpentes mais venenosas do mundo, esse ser bestial é o membro mais amplamente distribuído de seu gênero. Seu veneno é provavelmente letal devido à presença de neurotoxinas, como coconicrotamina, que causam paralisia progressiva. Picadas da cascavel sul-americana frequentemente resultam em visão prejudicada ou até cegueira completa. Outros sintomas incluem distúrbios auditivos, tontura e paralisia dos músculos periféricos, afetando especialmente o pescoço, que pode ficar tão frouxo a ponto de parecer quebrado.
Em casos extremos, as vítimas podem desenvolver paralisia respiratória ameaçadora de vida, que eventualmente resulta em fatalidade. Uma vez que essas perturbações oculares se instalam, geralmente são seguidas por cegueira permanente. As neurotoxinas também podem causar danos extremos aos músculos esqueléticos e possivelmente ao coração, causando dores e sensibilidade em todo o corpo, seguidas por complicações sérias, distúrbios sistêmicos, coagulação sanguínea incoagulável, hipotensão e choque. Apesar de sua natureza agressiva, essas cascavéis raramente atacam humanos sem provocação. Sua dieta desejada consiste principalmente em roedores, que estão disponíveis ao longo do ano. No entanto, elas também podem se alimentar de lagartos e outros animais pequenos. Essa serpente icônica do Amazonas conquistou uma reputação como um dos predadores mais temíveis do rio, com uma presença imponente que incute terror nos corações de suas presas. Agora é hora da escolha do assinante de hoje. No coração da floresta amazônica, onde a luz do sol goteja através da copa densa e o ar está pesado com a umidade, uma visão extraordinária se desdobrou diante dos olhos. Uma cobra de aparência monstruosa e feroz, maior do que qualquer outra já documentada, enrolou-se em torno de um tronco de árvore imponente. Seu corpo musculoso estava coberto por uma exibição hipnotizante de escamas multicoloridas que brilhavam sob o sol implacável. Ela lançou um olhar de fogo sobre a extensão verdejante da Amazônia diante dela, com suas paredes impenetráveis de vegetação exuberante agitada com vida. Número 5. Tubarão-touro. Surpreendentemente, o rio Amazonas também é lar de uma espécie de tubarão conhecida como tubarão-touro. Enquanto a maioria das espécies de tubarões encontra suas casas em diversos oceanos ao redor do mundo, o tubarão-touro pode se adaptar facilmente à água doce. De fato, é uma das únicas duas espécies de tubarões que podem sobreviver em um ambiente de água doce. Em 1963, um tubarão-touro de 265 libras foi capturado perto de Iquitos, Peru, quase 4.000 quilômetros do Oceano Atlântico. Isso foi a primeira vez que um tubarão seria encontrado em qualquer lugar que não fosse o oceano. Os tubarões-touro conseguem sobreviver em tais condições graças aos seus rins especiais, que regulam a osmose e podem detectar mudanças na salinidade da água, inibindo a excreção de sais vitais e reciclando-os por todo o corpo. Os tubarões-touro comem literalmente de tudo, desde peixes até tartarugas, pássaros, preguiças, arraias e até outros tubarões-touro. Nada está fora do cardápio para essas bestas ferozes. Mais perturbador ainda, os tubarões-touro são considerados extremamente perigosos para os humanos e representam o maior perigo entre as espécies de tubarões. De acordo com as estatísticas, eles ocupam o terceiro lugar em termos de número de ataques não provocados a humanos. Número 4. Peixe-serra. A visão de um peixe-serra por si só causa terror entre seus vizinhos aquáticos. Isso se deve provavelmente ao seu focinho longo, que é bordado com dentes especiais, dando-lhe uma aparência ameaçadora. Esse focinho em forma de serra, conhecido como rostro, funciona efetivamente como uma ferramenta de caça. Com um movimento de vai-vem, o peixe-serra utiliza esse focinho para cortar sua vítima ao meio, tornando mais fácil se alimentar. A serra também possui eletroreceptores conhecidos como ampolas de Lorenzini, capazes de detectar campos elétricos produzidos pela presa. Dessa forma, o peixe-serra pode detectar a presença de uma iguaria deliciosa antes de mudar para o modo fera. Além da função de caça, o focinho ajuda a escavar os sedimentos no fundo do rio Amazonas. O peixe-serra de dentes grandes pode crescer até assustadores 18 pés em média, e a lenda diz que, às vezes, eles podem atingir até 25 pés. Ao destacar seus hábitos alimentares, descobrimos um cardápio repleto de peixes, crustáceos e uma variedade de outras espécies aquáticas relacionadas. Aqui vai um fato divertido: assim como muitos peixes dentados, um peixe-serra pode realmente substituir seus dentes quando eles se desgastam. Esse processo é conhecido como polifodontia. Apesar de não serem geralmente considerados perigosos, suas serras, que constituem pelo menos um terço do comprimento de seus corpos, são bastante formidáveis. Número 3. Peixe-palito. Embora bestas ferozes como a anaconda gigante e a piranha sejam famosas como os terrores do rio Amazonas, um vilão infame frequentemente negligenciado é o peixe-palito, também conhecido como candiru. Este pequeno bagre é um dos menores vertebrados no rio Amazonas, mas é tão perigoso quanto pode ser. Seu nome se deve ao seu pequeno tamanho e forma esguia, que camufla sua natureza horrível. O candiru é um peixe parasita que segue os rastros de ureia e amônia expelidos pelas guelras de respiração.
Espreitando nas sombras das águas turvas, seu corpo translúcido e tamanho pequeno garantem que nenhuma presa o veja chegando. Assim que esses peixes exalam, o Candiru detecta o fluxo resultante de água com notável rapidez. Ele se lança para a cavidade da guelra exposta em questão de segundos, penetrando rapidamente na guelra, se contorcendo para encontrar seu lugar. Após penetrar com sucesso no interior do peixe, o Candiru ergue uma série de espinhos semelhantes a guarda-chuvas para garantir sua posição. Então, a devastação começa. Sem se preocupar com os movimentos frenéticos do hospedeiro, esse parasita firmemente ancorado imediatamente rosna um buraco em uma artéria próxima com seus dentes em forma de agulha. Ele então se alimenta da abundância que jorra do peixe. Em apenas 2 minutos, a barriga do Candiru está cheia com o sangue da vítima, após o qual retrai suas farpas de aperto. Embora possa parecer que a vítima explorada escapou, as lesões sofridas são tão extensas que as chances de sobrevivência geralmente são sombrias. Até os humanos não estão a salvo dessa ameaça aterrorizante do Amazonas. Há muitas histórias de pessoas nadando ou se banhando no rio, cuja urina atrai esses peixes magros. Nessas ocasiões, a uretra exposta dos humanos pode estar na mira de um ataque em alta velocidade. No entanto, os ataques a humanos não apenas afetam a vítima, mas também servem como um bilhete de ida para o próprio peixe. Número 2. Matamatá. A tartaruga matamatá sul-americana é provavelmente a tartaruga com aparência mais peculiar que você já viu. Ao contrário da maioria das tartarugas, sua carapaça é áspera e cheia de saliências, e sua fisiologia apresenta um pescoço longo com franjas de pele, saliências e sulcos. Mas talvez a característica mais estranha dessa espécie seja sua cabeça grande e plana, que apresenta uma boca larga e um focinho longo, semelhante a um snorkel. No entanto, as matamatás têm uma visão extremamente fraca. Para compensar essa falha em sua fisicalidade, elas possuem diversos auxílios sensoriais que permitem detectar movimentos nas águas turvas do rio Amazonas. Abas carnudas se estendem dos lados de sua cabeça triangular, bem como do pescoço. Essas abas de pele ajudam a camuflar a tartaruga e também contêm nervos que respondem a estímulos, como as vibrações causadas pelo movimento de presas em potencial. As orelhas da tartaruga também são bastante grandes e muito sensíveis ao som. As carapaças de matamatá podem crescer até impressionantes 1,5 pé e pesar cerca de 38 libras, aproximadamente o tamanho de uma criança média de 4 anos. Elas são consideradas carnívoras que se alimentam no fundo e exibem um método de predação único. Sentadas suavemente no fundo das águas turvas que habitam, elas aspiram pequenos peixes e invertebrados com suas habilidades especiais de caça, engolindo um punhado de peixes de uma só vez. Número 1. Raia de água doce. Todo ano, a raia de água doce da Amazônia causa graves ferimentos em mais humanos do que qualquer outra espécie. Armadas com um ferrão capaz de atravessar a carne mais resistente, essas arraias são uma ameaça para o ecossistema aquático. Cada espinho na raia tem sulcos por baixo que contém venenos à base de proteínas capazes de paralisar as vítimas. No entanto, elas não são necessariamente predadoras ferozes. Na verdade, as arraias de água doce são dóceis e só usam suas armas notáveis para autodefesa. Esses ferrões estão constantemente sendo descartados e substituídos, permitindo que a raia tenha 2 ferrões ao mesmo tempo. Enquanto os novos ferrões crescem para substituir os antigos, essas espécies especiais são as únicas arraias que ocupam água doce em vez de água salgada. Elas também podem crescer até 18 polegadas de largura, com uma cauda medindo até 1 metro de comprimento. As arraias de água doce se alimentam de crustáceos e outros invertebrados. Suas barbatanas poderosas podem facilmente esmagar as conchas de mariscos e mexilhões, enquanto também se deliciam com camarões e minhocas. Obrigado por assistir a este vídeo e nos vemos no próximo. Curiosidade revelada. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações.